fizemos um propósito de estarmos estudando de maneira expositiva a palavra de Deus. E nós estamos então no capítulo de número 7. Algumas coisas do capítulo de número 6 ainda nós iremos tratar. A missionária Cristina, que ministrou quarta-feira o capítulo de número 6 e tratou a respeito do adultério. E hoje nós vamos dar continuidade na palavra, no capítulo de número 7, entendendo que não está dentro de uma ordem cronológica, mas nós vamos ver aqui que mais há a preocupação na vida do pai que está falando ao filho, relacionado aqui à vida da mulher estranha. Então, isso eu acho que tem que ficar para nós aqui nessa noite bem, como que eu posso dizer, bem forte, bem destacado a respeito de por que esse pai então ele se preocupa tanto de explicar isso para o teu filho. E aí no capítulo de número 7 hoje, então nós vamos dividir o capítulo, pelo menos aqui, em dois blocos. O primeiro bloco, nós vamos falar mais ou menos assim, que o pai, ele tem uma preocupação com seu filho. Nós já explicamos em capítulos passados, falando a respeito aqui da sabedoria, e de que esse pai, então, ele está instruindo seu filho, os seus leitores, a respeito de como viver uma vida na face desta terra, baseado em princípio, e viver de uma maneira acima, muitas das vezes, do padrão de que essas pessoas vivem. Então, nós vamos dividir a primeira parte, o primeiro bloco, falando mais ou menos assim, que o pai, ele tem a preocupação de que seu filho receba a palavra de Deus. E o destaque é, se ele receber a palavra de Deus, ele há de viver. E o segundo bloco, então ficaria assim: receba as minhas palavras e viva, E nós vamos ver o oposto, então, de desobedecer, de não receber a palavra de Deus e então morrer por causa dessa decisão. Então nós vamos ler o capítulo, e ao invés de nós lermos e depois voltarmos no texto, nós vamos ler versículo por versículo, e nós vamos então explicando versículo por versículo. Então abra sua Bíblia, fique com ela aberta. Como eu tenho dito, nós estamos num culto de doutrina, e o nosso maior propósito aqui verdadeiramente é meditar nas Escrituras, não somente ouvir, mas também trazer a palavra para a prática. Então nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 5 do capítulo de número 7. Veja só o que Salomão ele fala aqui: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-os aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração, dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Então, o capítulo de número 7, ele é muito parecido, por exemplo, com o capítulo de número 5, O capítulo de número 5 nós já tratamos aqui. Falamos a respeito de que ele falava da tentação, da sedução, que ele sabia que o filho iria passar por um momento na vida dele que seria tentado e que precisaria saber lidar com estas tentações que o filho, no caso, teria. E aqui não é diferente. Mais uma vez, nós vamos ver então ele chamando o seu filho, ou instruindo o seu filho, para que ele viesse guardar a palavra de Deus. Então, primeiro ele diz para que ele observe os mandamentos do Senhor. Olha o versículo de número 1, que ele diz: primeiro,
Ele diz: olha, filho meu, guarda. Depois ele vai dizer: esconde. Olha que coisa interessante. Então, Salomão aqui, ele vai aconselhar o seu filho a guardar a palavra de Deus. Aqui nós temos algo mais do que simplesmente eu e você, nós temos instruções. Não é simplesmente você conhecer, ser instruído. Não, o que ele está falando aqui era mais do que ter uma instrução. Lembra que no capítulo de número 5, ele chama o filho dele para que se aproximasse, porque ele ia falar algo que era importante. E agora, mais uma vez, ele diz: não é só importante você escutar, é necessário que você ouça e você guarde essa palavra, né? Então, ele sugere aqui, ele entesourar a palavra de Deus, proteger. Para quê? Para que nada viesse tirar, e nem ninguém. E por que ele vai falar isso? Porque ao longo do capítulo, nós vamos ver que vai acontecer uma situação que ele vai começar a analisar a vida de um jovem. E aí nós vamos entender por que Salomão, então ele está falando: guarde bem a palavra. E isso é para nós também. Quando nós estamos aqui no culto, quando Deus está falando, nós temos que ter um compromisso, meus irmãos, não simplesmente emotivo. É gostoso, é maravilhoso você se arrepiar, é gostoso você sentir a presença de Deus, né? Você glorificar, né? Aqui dentro desse ambiente. Mas nós não podemos deixar a palavra de Deus em esquecimento quando nós saímos para enfrentar as coisas lá no mundo. E é isso que Salomão está falando: meu filho, esta palavra que eu vou te falar, os mandamentos do Senhor, guarda ela. E aí ele chega a dizer como salmista: esconde. Para quê? Para que ninguém tome. É algo precioso, é algo que vai te proteger, é algo que no momento em que você estiver fora desse ambiente religioso, longe do seu pai, longe da sua mãe, isso vai te proteger. Ele diz para que o filho coloque então essa palavra aqui, ou guarde essa palavra em um lugar seguro. Aí no versículo de número 2, mais uma vez ele usa, né, a mesma palavra: guarda os meus mandamentos. Você sabe que quando dentro de um texto aparece várias vezes a mesma palavra ou a mesma expressão, há uma intenção, né, no coração do escritor, que é inspirado por Deus, de destacar alguma situação. Então aqui, mais uma vez, ele chama atenção, que você que está aqui não venha ser um ouvinte esquecido, irmão, mas que você possa guardar o que Deus ele tem falado com você, que Deus ele possa, simplesmente um que está jogando essa semente simplesmente ao léu, que você não esteja aqui e com a cabeça lá fora. Que esse momento que nós estamos aqui seja o momento em que você está recebendo a palavra de Deus e guardando a palavra. Por quê? Porque vai ser necessário você usar em alguns momentos na sua vida. Você vai lidar com situações que, se você não tiver a palavra, você está desprotegido. Se você não tiver guardado a palavra, você está vulnerável. Você vai passar por situações, eu irei passar por situações, nós iremos passar pelas situações que nós precisamos ter guardado aquilo que Deus falou. E muitas vezes trazer a memória. Às vezes pode ser que você não esteja com o exemplar, mas você guardou ela no coração. Você memorizou a palavra. Você veio no culto e você não ficou desapercebido. Você não ficou para lá e para cá andando, mas você veio para cá para ouvir a voz de Deus, e você veio para dar atenção à orientação que Deus ele está lhe dando. E o que você fez? Você teve a responsabilidade de guardar a orientação de Deus. Então ele diz assim, ó: guarda os meus mandamentos. E aí ele diz a consequência: e vive. Esse daqui, ele não está dizendo no sentido da aplicação da palavra, de você guardar e viver o que está dizendo. Não que não tenhamos que fazer isso,
Nós precisamos viver o que estamos aprendendo. Mas ele está dizendo que a palavra que ele receber e guardar vai trazer o que para ele? Vida. E depois nós vamos ver que não guardar a palavra de Deus, ela vai nos trazer morte. Então isso é muito sério. Continuando, veja o versículo de número 2. Ele diz: e a minha lei como a menina nos teus olhos. Nós temos em outros textos essa mesma expressão, menina dos olhos, que ela é usada dentro do texto como algo, como algo que tem grande valor. Os nossos olhos precisam ser protegidos, né? Então nós temos que cuidar. Por quê? Porque nós poderemos sofrer se porventura nós, no nosso ambiente de trabalho, né? Nós somos muitas das vezes, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós temos constantemente uma pessoa que fica ali, né, fiscalizando se a pessoa está trabalhando, né, que a gente fala com seus EPIs, com óculos, com capacete, com a luva, porque para te proteger de acontecer de acontecer algo mal. Então ele usa a palavra de Deus fazendo uma metáfora com os olhos. Com a menina dos olhos, protege. Olha como ele está falando. A palavra de Deus, ele está dizendo algo de valor que nem os teus olhos, que precisam ser protegidos, que precisam ter toda a cautela. Por quê? Porque ela pode ser afetada e a sua visão depende da condição que está os teus olhos. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus de uma maneira como nós protegemos a nossa visão, como nós protegemos os nossos olhos. Isso é algo muito sério. E nós então, olhando para esse texto, nós estamos vendo o valor que o Pai está dando à palavra de Deus, à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor para o filho que está ouvindo. Versículo de número 3. Preste bem atenção. Primeiro ele diz guarda, depois ele diz esconde, aí ele diz a consequência disso. Depois agora no versículo 3 ele vai dizer, ata-os aos teus dedos. Era como se ele viesse amarrar, como nós temos no nosso dedo, quem é casado, a aliança, quem namora, quem tem um compromisso, e constantemente isso está diante dos teus olhos. Então ele está dizendo aqui, coloque de uma maneira a palavra de Deus que ela seja visível para você, para que quando você for tomar uma ação, para que quando você for fazer alguma coisa, a palavra de Deus ela esteja diante de você. Ata-o nos teus dedos, amarra. Você lembra dos fariseus que colocava no meio do seu braço esquerdo, perto do coração, uma caixinha que se chamava filactério, que ali tinha versículos da palavra de Deus, que era como se, de uma maneira literal, ele está fazendo algo que nós estamos falando de maneira espiritual, aqui guardar no coração, guardar a palavra de Deus, colocar diante de você de uma maneira que esta palavra ela seja visível, para que você se lembre naquele momento. Às vezes você tomou uma decisão de você fazer alguma coisa, mas aí essa palavra está atada, a sua mão está amarrada à sua mão, e aí o que acontece? Eu li uma frase de um autor desconhecido que ele diz que a lei de Deus ela não são restritiva, pelo contrário, ele diz que elas são protetoras, ela nos protege. Salomão está falando com seu filho, coloque diante de você de maneira que a palavra de Deus te proteja, para que naquele momento de decisão a palavra esteja diante dos teus olhos, a ponto de você lembrar. E aí ele não para só para você, ele não fala só para você atar o seu dedo, mas ainda no versículo ele diz para escrever na tábua do teu coração. Escreve,
na tábua do seu coração. O que ele quer dizer dentro desse versículo é que o filho devia incorporar, irmão, a palavra de Deus, para tomar a sua vida interior, a ponto dela direcionar, a ponto dela guiar a vontade, as emoções, a inteligência dele. É o que ele está falando. Escreve na tábua do teu coração a palavra de Deus. Coloque dentro da palavra. Incorpore a palavra. O que ele está querendo dizer aqui é você estruturar os seus pensamentos, as suas decisões e tudo na sua vida ser controlado pela palavra, aplicando a palavra de Deus, mais ou menos assim. Se a palavra de Deus ou aquela situação, o que a palavra de Deus ela fala, está de acordo com a palavra de Deus, isso? Se isso não tiver, eu guardei a palavra de Deus, eu apliquei ela diante dos meus olhos, eu guardei ela bem escondido, e agora o que ele está falando, a ponto dela me direcionar, a ponto dela guiar as minhas decisões, a minha intenção, a minha vontade, e aquela situação vai fazer o que? Do que eu escrevi dentro do meu coração, que eu coloquei a palavra dentro do meu coração, e ela vai direcionar os meus passos. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos num tempo em que muitos estão direcionando a sua vida não pela palavra de Deus, e muitos cristãos, às vezes pelas suas próprias experiências, às vezes guia a sua vida por sonhos. Sabemos que Deus fala através da palavra por sonhos, sabemos que Deus fala usando na revelação, mas a Bíblia, Jeremias vai dizer que aquele que conta o sonho, conte com o sonho. Mas aquele que prega a palavra de Deus, ele diz que pode pregar convicto, como a palavra de Deus. E é do mesmo jeito que tem que tomar a nossa vida. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, mas as nossas emoções devem ser direcionadas pela palavra de Deus. É ela que tem que nos direcionar, porque tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Tem dia que eu estou alegre ou feliz, tem dia que eu não estou, tem dia que eu estou triste. E eu não posso direcionar a minha vida diante, meus irmãos, do meu temperamento, diante do dia que eu estou. Hoje eu estou bem, então eu vou tomar essa decisão. Não! Eu preciso ser direcionado pela palavra de Deus. E por isso ele diz: olha, ata, escreve a palavra. Olha o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que o Salomão, ele vai personificar a sabedoria como se fosse uma irmã. E dentro da cultura dos hebreus aqui, principalmente nesses dias, diz que a irmã era como se fosse uma conselheira, uma parente, uma pessoa que dava orientações para um irmão. Então, dizer aqui, olha só, versículo de número 4 e o versículo de número 4, ele diz, ó: dize a sabedoria, tu és minha irmã, né? Então ele está falando aqui para que nós viéssemos tomar posse dessa sabedoria. Ele personifica a sabedoria como uma irmã, como uma conselheira, como aquela que está instruindo o filho. E aí, o que ele vai dizer? Aí no versículo de número 5, ele vai dizer do que vai livrar ele. Então ele está dizendo, olha, valorize, dê ouvido à sabedoria como se fosse uma irmã sua conselheira. Por quê? Aí ele vai dizer, olha o versículo de número 5 agora, para que ela te guarde da mulher alheia. Em outras traduções diz estranha, né? Alheia, e até mesmo o versículo da mulher estranha, que lisonjeia com suas palavras. Quando nós estudamos o capítulo de número 5, eu mostrei para os irmãos que a mulher que ele chama de estranha dentro do texto, ela vinha com lisonja, né? Ela vinha com palavras doces. E mais uma vez aqui,
ele diz: olha, dê ouvido à sabedoria. Por quê? Porque a mulher estranha. Ela vai te livrar, dentro do texto aqui, da mulher adúltera. Olha que coisa séria. Por quê? Porque nós, no capítulo 5, nós vimos que Salomão, ele explica para o seu filho aonde ele deveria usufruir do amor. Amor que eu digo no sentido de relação íntima. No capítulo 5, ele vai dizer que com quem que é com a sua esposa. E aí ele estabelece aqui para o seu filho, né, uma que a sabedoria poderia livrar ele dessa mulher. Aí, irmãos, na segunda parte, no segundo bloco do capítulo de número 7, nós vamos ver agora que ele começa a observar um jovem. Olha que interessante. Veja o capítulo de número 7, o versículo de número 6. Acompanhe. O Salomão agora, pela janela, ele viu um grupo de jovens. Só que um jovem se destacou no meio deles. Então Salomão está olhando pela janela e ele vê entre a que vê um homem simples, ou um jovem simples, um moço simples. O versículo diz assim, porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples e descobri entre os moços um moço falto de juízo. Então ele está observando, e de repente o que Salomão nota? Ele começa a olhar um jovem, e ele vê um jovem sem juízo. Ele chama de falto aqui de juízo. Dentro do texto, os comentaristas dizem que essa expressão falta de juízo aqui quer dizer uma pessoa ingênua. Eles dizem que é como se estivesse dizendo assim, uma pessoa inexperiente, uma pessoa vazia, ou com a cabeça vazia, com a mente vazia. Então, imagine um grupo, ele começa a olhar, e dentre aquele grupo, e pelo procedimento daquele jovem, ele vê que é um jovem inexperiente. É um jovem que ele chama de falta de juízo. Aí, estudando isso aqui, dentro do texto, essa palavra simples, quando nós encontramos dentro do livro de Provérbios aqui, é alguém que não se preocupa, preste atenção. Então, quando aparece dentro do livro de Provérbios essa palavra aqui, esse pensamento aqui de simples, é uma pessoa que não procura pensar, né, com convicção, não chega, ou uma pessoa que não tem convicções em sua vida. Você lembra lá em cima que ele diz que ele precisava guardar a palavra de Deus, porque ele iria encontrar situações, iria encontrar pessoas que ele não poderia estar sem a palavra de Deus. Por quê? Porque senão ele de alguma maneira seria influenciado. É isso que ele vai dizer agora desse jovem. Então ele olha para o jovem e ele diz assim, olha, esse jovem vai ser domado muito fácil, vai ser levado pela roda de amigos, vai ser levado pela multidão. Por quê? Porque ele não tem convicções estabelecidas em sua vida. Ele não tem pensamentos pré-estabelecidos. Isso é muito interessante quando você olha para a vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel com 15, ou de 15 a 17 anos, quando ele é transportado, né, para a Babilônia, os irmãos sabem o que aconteceu com Daniel. E o que fez a diferença na vida de Daniel? O que fez a diferença na vida de Daniel foi as convicções pré-estabelecidas que ele tinha. Do que? Da palavra de Deus. Por quê? Deuteronômio capítulo de número 6 diz que os pais, né, colocavam um guia, primeiro para os filhos instruindo, e o próprio pai instruía o filho a palavra de Deus desde pequeno. Então isso já ia dentro da mentalidade, da cabeça do filho, ele guardando a palavra de Deus, instruindo o filho, falando da palavra de Deus pelo caminho. Quando eles iam para Jerusalém, para as festas
bíblica, convicções dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque senão seremos massa de manobra, seremos levados por esse mundo, nós vamos ser guiados por todas essas modas que acontecem à moda. O tempo passa, Salomão disse, irmão, que passa o tempo, é tudo vaidade debaixo dessa terra, as coisas mudam, mas a palavra de Deus permanece, e é isso que vai fortalecer a minha conduta, o meu caminho. Daniel, dentro da Babilônia, ele diz: eu não vou me contaminar, propôs no coração. Por quê? Porque ele tinha convicções pré-estabelecidas, ele havia aprendido a palavra de Deus, e é isso que faz a diferença na vida do jovem, na vida do adolescente, no meio da faculdade. Uma pesquisa que eu li alguns anos atrás a respeito de jovens que entravam na faculdade, ingressavam na faculdade, 68% se desviavam, irmão, perdiam a fé, deixavam os caminhos do Senhor, eram envolvidos pela massa. Eu li um livro bem interessante do Charles Swindoll, que dentro do livro, ele falando a respeito de influência, ele conta de uma pesquisa que foi feita com um grupo de jovens, dentro de uma sala de aula. Ele disse que havia 10 participantes. Dentre os 10, 9 estavam cientes de que estava acontecendo um teste ali, e somente um não estava. Então, o professor fazia perguntas, e os 9 jovens, combinado com o professor, eles respondiam errado. Mas respondia errado, ciente, Eles respondiam errado porque queriam, proposital. Aí diz que o que começou a acontecer? O jovem que não estava ciente do que estava acontecendo, quando era perguntado alguma coisa, 9 levantava, mesmo errado, ele. E de repente, o que foi constatado por essa pesquisa? Que aquele jovem, mesmo sabendo a resposta correta, ele deixava de falar a resposta correta para seguir a maioria. Você já imaginou? Então sabia o que era certo, sabia o que era correto, mas por causa da maioria, e Jesus nos alertou disso, irmão. Jesus falou das multidões. Você lembra daquela brincadeira, que tinha lá no Silvio Santos, no programa do Silvio Santos, que tinha umas portas lá, eu não lembro o nome daquele programa, mas aí fazia pergunta, e tinha pessoa que só ia não por suas convicções. Quantas vezes eu vi pessoas que perderam o prêmio, às vezes porque ficavam pensando, peraí, eu vou nessa ou nessa, aí a multidão ia, aí daqui a pouco a pessoa saía e ia atrás da multidão. Aí às vezes ela estava na porta certa, mas porque a maioria saiu, aí ela olhava, ela pensava, ela não ia pelas convicções que ela tinha, mas ela ia direcionada pelo povo. E é isso que Salomão, ele está falando que vai acontecer na vida desse jovem. Isso é algo muito sério. Missionário, por favor. Pastor, tem essas duas situações, ou o jovem ele não tem mesmo a convicção, ele não tem o conhecimento da verdade, ou ele se envergonha. Ele tem, mas de repente ele se envergonha diante da... Exatamente. E é por isso que precisa guardar, que essa convicção, ser escondido, pode ser instruído, para que isso venha a ser construído, nas nossas vidas. Então, são essas duas coisas. Às vezes não está formado ainda essa convicção, e aí, levado por causa da vergonha, acaba sendo influenciado. E outros, mesmo sabendo, acaba sendo influenciado. Quantos jovens que nós já vimos, que às vezes estavam aqui dentro da casa de Deus, e hoje, conversando aí, o operador Felipe, ele falando, que no evangelismo encontrou jovens, e hoje, esses jovens envolvidos em drogas, irmão. Por quê? Às vezes influenciado. Então a gente sabe que nós precisamos verdadeiramente, meus irmãos, guardar a palavra no nosso coração. É fácil? Não é. Principalmente com jovens, mas a gente vê que é possível. A Bíblia vai nos mostrar isso.
pessoas que estavam convictas. O exemplo que eu dei, Daniel, seus amigos, não era só ele, tomam decisões baseadas nesses princípios que estavam estabelecidos. Então, nós precisamos entender a importância. Amém, meus irmãos? Ainda, olha o versículo de número 8 agora. Por quê? Porque nós vamos ver que o Salomão, ele observa a vida do jovem e ele vai ver aqui o destino que o jovem vai tomar. Então, você que está aqui, nós que estamos aqui, precisamos entender que as nossas decisões, muitas das vezes, irmão, estão sendo tomadas pela fragilidade que nós temos no conhecimento da palavra de Deus. Tá? Então nós estamos vendo aí, às vezes, muita gente no meio da igreja, e às vezes a gente vê até obreiro, que infelizmente, não estou falando agora de ceder tentação, mas eu estou dizendo da falta de convicção de algumas coisas. Pessoas que são levadas. Então, Salomão não quer que aconteça isso com o filho dele. E eu acredito que Deus não quer que isso aconteça conosco. Por quê? Porque ele vai ver o destino que esse jovem vai tomar. Preste atenção. Versículo de número 8. Aí ele diz assim: que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. O que o pai vai observar aqui? Ele vai observar que esse jovem, ele está passando perto, ou do lado da esquina, ou do lugar que ficava essa mulher, conhecido como mulher, aqui dentro do texto, como mulher estranha, né? O lugar onde ela costumava ficar. Então, esse jovem, né, dentro do texto aqui, estudando, alguns dizem que foi levado por curiosidade. Ele é curioso, o jovem é curioso, e diz: eu vou descer ali para ver essa mulher. Então, não dá para a gente afirmar. Outros dizem que por desejo de aventura. A gente poderia aplicar aqui a vida de Sansão. Você lembra que Sansão começa primeiro olhando lá de cima, né, as campinas lá embaixo, ele lá no monte, chegando lá a ver as festas dos filisteus, e lá ele já arruma uma namorada, já volta para cá para os pais, e ele não quer saber das convicções que o seu povo tinha, não quer saber da palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com a curiosidade, irmãos. Às vezes é uma ratoeira. Olha como o inimigo trabalha, despertando a curiosidade. E aí ele fica curioso. E Salomão está olhando a decisão desse rapaz. E esse rapaz, então ele desce para o lugar onde fica essa mulher. E aí, o que é interessante que nós vamos ver aqui, é um jovem que é simples. Que eu disse para vocês que o simples aqui é uma pessoa que está sem convicção. Você já imaginou? Pessoas que às vezes nós vimos aqui dentro da igreja, né? E hoje, infelizmente, meus irmãos, estão lá no salão do reino. Pessoas sem convicções, pessoas que foram seduzidas, pessoas que foram levadas, pessoas que se tornaram aqui, dentro desse texto, como nós estamos falando, totalmente despreparada para lidar, muitas das vezes, com sedução. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Só que esse jovem, ele vai, e aí ele está despreparado. Ele está despreparado. E é por isso que nós, como pai, precisamos preparar os nossos filhos, irmão. O marido, a esposa precisa ter uma vida dentro de casa a ponto de ter essa comunicação, de preparar para as coisas que esse mundo ele oferece. Nós precisamos sair de dentro da nossa casa preparado para as coisas que esse mundo vai nos oferecer. Por quê? Porque senão nós saímos vulneráveis, totalmente despreparados. Não conversamos dentro de nossa casa assuntos, às vezes, com os nossos filhos relacionados a sexo. Isso não é coisa. Aí vai na escola ou aprende com os amiguinhos que nem cristãos, servos de Deus, não tem
nenhum princípio moral bíblico, ou nenhum princípio bíblico que gera uma vida moral. E aí a gente vai vendo essa desconstrução que esse mundo está fazendo, que a televisão está operando dentro dos nossos lares, dentro dos lares de muitos cristãos. Por quê? Porque filhos, às vezes, não saem de casa, mas estão dentro dos seus quartos, sendo afetados, meus irmãos, por essa desconstrução da moral que o diabo tem na sociedade, que é governada por esse príncipe que Paulo disse, e está desconstruindo já um pouco, muitas das vezes, que esses jovens têm. Porque muitos deles só vêm à escola, ou só vêm à igreja, meus irmãos, no domingo, porque sai do trabalho, vai para a escola, e muitos não gostam de vir no culto de doutrina, e aí passam um dia inteiro, não que seja proibido, aqui nós estamos falando isso, não estamos proibidos, falamos e sabemos, né, do benefício que é hoje, toda essa comunicação, essa facilidade que nós temos, esse recurso tecnológico que nos alcança, que é maravilhoso, por um lado bom, isso traz bem, trazer grandes perigos. E aonde nós precisamos então estar atento, estar percebido. Por quê? Porque aí esse jovem sai, Salomão está vendo e diz assim, ele não está preparado, mas ele está indo curiosamente para um lugar que vai trazer grandes problemas. Aí, o versículo de número 9 vai falar aqui de que como se ele tivesse, irmãos, aqui, passado várias horas a ponto de dia, tarde, fica assim, no sentido aqui, espiritualmente falando, ou seja, olha o versículo 9, diz assim, e no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Isso aqui vai dizer mais ou menos, aplicando no sentido, tirando do texto e trazendo uma aplicação para que a gente possa entender, como se a vida desse jovem também entrasse nessa escuridão moral. Quando começa a escurecer no sentido de conhecimento de coisas morais, quando a influência começa a exercer sobre a vida do servo de Deus, da mulher de Deus, que começa a se apartar, que começa a se desligar, né, dos seus compromissos, que começa a deixar a sua vida de oração, a sua vida de devoção, e aí vai caindo, né, nesse escurecimento, aqui falando no sentido aqui espiritual da palavra. É isso que está acontecendo então com esse jovem. O que ele está fazendo? Ele está aqui dentro desse texto que nós vamos ver, e vai mostrar que ele está no lugar errado, ele está na hora errada e em condições erradas. Então nós precisamos entender que existe lugar errado, hora errada, e nós podemos estar em condições erradas para lidar com certas coisas. A quem nós poderíamos aplicar isso? O livro de Davi, 2 Samuel, capítulo de número 11, é tempo de guerra, e onde está Davi? Descansando, deitado. Era para Davi estar no meio do campo da batalha, era para Davi estar junto com o exército em vigilância, ali coordenando a batalha, mas aonde está Davi? Relaxando no seu corpo. Nós precisamos entender os tempos, nós precisamos caminhar direcionado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque senão corremos o risco também de cair nessa escuridão, entrar pelo caminho errado, entrar pela hora errada e estar em condições erradas, desnecessárias. Irmãos, precisamos nesta noite voltar para o que já falamos, guardar a palavra, esconder. Por quê? Porque iremos lidar com situações complicadas e é desnecessário entrarmos por alguns caminhos. Só que esse jovem ele vai. E o que acontece, irmão? Enquanto ele vai caminhando, olha o versículo de número 10. Enquanto ele vai caminhando pela rua, vem uma mulher ao seu encontro. E aí, o texto aqui vai dizer que essa mulher se veste como uma prostituta, né? Na minha tradução diz assim, ó, e eis uma mulher que saiu ao encontro com enfeites, né? E o texto de prostituta.
profunda e astúcia do coração. Olha que interessante, porque dentro desse texto aqui, nós vamos ver que as vestes está falando de uma intenção que essa mulher tem. E vai falar do coração, que é uma intenção interna que essa mulher tem que esconder. Isso é muito sério, preste bem atenção. Que coisa tremenda isso daqui. Então, essa mulher se veste de um jeito que quer atrair aquele jovem. Olha como o diabo trabalha. Isso, mais uma vez eu digo, isso não é só para mulheres ou só para homens aqui. Isso é para todos nós. Olhe isso daqui no sentido de como o nosso inimigo ele trabalha, ele é sagaz. Ele vem de uma maneira que aquele rapaz agora se encontra com essa mulher. E quando se encontra com ela aqui, o que nós vamos ver? Que as vestes eram para despertar o interesse, chamar a atenção. Então ela está com vestes que desperta naquele jovem o interesse. Então ele passa a observar a vida dela. Só que ele não consegue ver as intenções que está dentro do coração. Por quê? Porque ela está querendo a ruína dele, irmão. E é assim que o pecado ele destrói a vida do homem. Às vezes nós olhamos e nós falamos: o fruto é bom, e aos olhos é bom. A gente não consegue ver o que está por detrás, consequências. E aí é o que muita gente está errando. Muitas vezes é atraente aos olhos, e é bom, e eu já falei isso aqui. Às vezes dentro da nossa ótica de um homem caído é bom. Só que dentro da visão de Deus, Deus diz: isso não é bom, isso é ruim. Só que aos nossos olhos aquilo desperta o desejo, o interesse, a vontade. Só que o que está por detrás daquilo dali, muitas das vezes nós não estamos conseguindo ver. Paulo fala da astúcia, essa astúcia, né, no original dentro do texto ali, quer dizer armadilha, que é escondida de uma maneira que a sua vítima não venha ver. Então o inimigo ele trabalha de maneira que desperte dentro de você o desejo, a ponto de você, se você estiver sem convicções, como já disse aqui, de estiver despreparado, o que vai acontecer? Igual a gente fala aí fora, você vai cair que nem patinho. Eu vou cair que nem patinho. Olha o versículo, irmão, de número 13. O que essa mulher ela vai fazer? E agora, olha isso aqui como pecado. No versículo de número 13, vai dizer assim, ó: e chegou-se para ele e o beijou. Alguns dizem aqui que ela abraçou ele, agarrou e trouxe ele para perto, né? Com face impudente lhe disse. 14. Sacrifício pacíficos tem comido, e hoje bateu os meus votos, né? Alguns aqui dizem que do texto, que o que ele está falando aqui? Está falando que essa mulher era como se ela tivesse feito um banquete, né, um sacrifício, e agora estava no momento da refeição, do alimento, na hora de comer. Eu fiz o sacrifício, né? Fiz tudo certinho agora está na hora, eu paguei o meu voto, né? Era depois do sacrifício, aquele momento em que as pessoas comiam. Aí, o que essa mulher está falando para esse jovem? Vamos lá em casa comer. Vem, eu acabei de fazer um sacrifício, acabei de ter um culto lá, foi maravilhoso, só que agora é o momento da alimentação, da comunhão, vamos lá para casa. Então ela chama esse jovem. No versículo de número 15, diz assim: por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, te achei. Aí ela diz: eu estava te procurando. E não se esqueça que é um jovem aqui, que eu disse que está sem convicções, era mais ou menos lisonja, lembra? Estava dizendo assim: eu procuro, você é a mulher da minha vida. Você é o homem da minha vida. Eu sonhei com você, eu vim aqui, porque eu já estava de olho em você há muito tempo. E aí vai desarmando aquela pessoa. Às vezes isso acontece, pessoas que estão passando em crise no casamento. E aí o inimigo da nossa alma entra dessa maneira, coloca uma pessoa que venha com as suas palavras de lisonja. E começa ali a alimentar palavras doces.
E é o que essa mulher está fazendo com esse jovem. Aí olha só o versículo de número 16. Ela diz assim, ó: de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Olha o que ela diz: está tudo preparado. Vocês lembram de alguém dentro da Bíblia que fez isso com um jovem? Hã? Quem? A mulher de Potifar, vocês lembram? A mulher de Potifar diz que há uma festa no Egito, né? Não é a Bíblia que diz, mas a tradição diz que há uma festa no Egito. Todos saem para adorar o Rio Nilo e ela fica em casa e ela prepara aquele momento para o quê? Porque ela estava de olho em José e ela prepara a cama. É mais ou menos isso que essa mulher faz. Ela prepara tudo pensado, irmão. Nós temos que também nessa noite vigiar, porque o nosso inimigo, ele é uma mente pensante, irmão. Ele é articuloso, né? Ele é detalhista. Quando ele quer derrubar, quando ele quer destruir, ele prepara. E muitas das vezes a gente, por falta de algumas convicções, estamos despreparados na hora errada, no lugar errado e em condições erradas, ficamos vulneráveis. E aí a mulher vem em pecado e aí diz: vamos, está tudo preparado, te busquei. E aquilo anima, aquilo, né, enche o nosso coração. É o príncipe encantado, é o marido que estava faltando. Dentro da minha casa eu encontrei na rua, a grama do vizinho é mais verde. É toda aquela ilusão que o pecado ele nos apresenta. Aí o versículo de número 17, ela diz: eu já perfumei o meu leito com mirra, aloes e canela. Aí olha o versículo 18: vem, saciemos-nos de amor até amanhã, alegremos-nos com amores. Aí ela diz: vamos. Você recebe, que eu recebo, que nós recebemos convites, muitas das vezes, que estão completamente influenciados por Satanás, pelo diabo. Hoje nós temos as redes sociais. Nos Estados Unidos, uma estatística que eu estava lendo: a cada 7 divórcios que nós temos nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa, diz que 3 vieram mediante redes sociais. Convites, palavras. Então hoje, meus irmãos, é muito sério. Nós precisamos, o casal precisa colocar limite, os pais precisam colocar limites. Por quê? Porque o inimigo, ele é sagaz. Observe as palavras que ele lança, né? Ele chama, ele promete a loucura para aquele que muitas das vezes está ali, depressivo, triste, né? Mergulha nas drogas, usa isso, toma isso, faz isso e pronto, vamos fazer essa boa aqui. Depois dessa boa você encosta, né? E pronto, não faz mais. É assim que o diabo trabalha. Ele mostra somente aquele cenário bonito. Você já eu ouvi uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes contando uma ilustração bem interessante, que diz que um dia um rapaz visitou o céu e o inferno. Esse rapaz, ele era político e ele visitou o céu. Chegou no céu, aí o céu, as coisas calmas, os anjos cantando, né? Aquela coisa bem bonita dos céus, louvor, as pessoas adorando a Deus e tal. Aí ele viu aquilo e ficou bem assim. Aí disse: agora você vai conhecer o inferno. Aí disse que quando chegou no inferno, irmão, falou que estava tendo uma festa lá. Ixi, aquela coisa maravilhosa, bela. E para o homem, né, para cá. E tinha mulheres, e tinha, né, música. Aí diz que aquele cidadão veio do inferno e disse: nossa, como isso aqui é bom, como isso aqui é maravilhoso. Aí ele volta aonde ele queria ficar. Aí sabe o que ele disse? Eu gostei, o inferno o céu é legal, né? Mas o inferno é mais. Nossa, fui lá, nossa, estava festa, bebida, coisa que eu gosto, estava tudo animado lá. Eu gostei do céu, mas eu quero ir para o inferno. E aí ele foi para o inferno. Quando chegou no inferno, irmão, gritos, tormento, sofrimento. Aí disse que ele chega lá e diz: o que é isso? Não foi isso que eu conheci. Aí disse que o diabo olhou
estávamos em campanha. E ele, como um vereador, como um prefeito, como um deputado, ele entendeu. E muitas das vezes é assim que o inimigo da nossa alma trabalha. Fazendo campanha, na campanha é cada promessa, na campanha é cada coisa maravilhosa, na campanha é tudo bonito, é tudo lindo, é tudo arrumado. É a mesma coisa de você visitar uma casa de quem você vai avisa. Quando você chega lá, como que é, irmão? Né? Tudo arrumadinho. Né? Quando você vai na igreja do pastor, do apóstolo fulano, você chega lá e fala, nossa, que bonito, né? Que é aqui, que legal, tudo diferente, né? Mas vai congregar lá para você ver que tem problema também. Chega muitas das vezes em algumas casas sem você avisar para você ver. Né? E é isso que essa mulher ela faz, ela está fazendo algo que vem a despertar o interesse do rapaz. E ela faz uma promessa, e o pecado faz isso, irmão. O pecado, meus irmãos, ele nunca mostra a realidade. Ele nunca mostra a consequência, o preço, é o tal do cartão de crédito. Né? Quando você vai comprar lá, que você compra, é só passar, não tem nem dinheiro, né, irmão? É só passar, você está, meu Deus, eu estou com um limite lá. Quanto é o limite? R$20 de limite. E você ganha quanto? Ganha 4 mil. E tem quanto de limite? 20 mil. Então quer dizer que você tem quanto? Eu tenho 24 mil na mão. Aí vai, né? Aí chega lá, aí compra. Aí vai comprando, aí chega a fatura. 10 mil reais. Você ganha quanto? Aí você olha e diz assim, ixi, mas que treva que é essa? Não? Pagar, o pecado é assim, irmão. O pecado é desse jeito. E o pecado aqui vai garantir para esse jovem, vai dizer para o jovem, olha o versículo 19, já estou finalizando, ao 21. Aí ela diz assim para ele, vem para minha casa, sabe por quê? Ela diz assim, porque o meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem, levou na mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Que coisa séria, hein? Vamos lá para casa. Meu marido não vai chegar, não. E o jovem sem convicções, o que vai acontecer? Ele vai ir. Eu disse para você que o diabo muitas das vezes ele pinta, ele faz a campanha dele. Ele mostra aquelas coisas maravilhosas que enchem os seus olhos. Você olha para dentro da tua casa, vê os defeitos da sua esposa, aí vê uma lá fora que aos teus olhos essa é perfeita. E é isso muitas das vezes que o inimigo pinta. Ou para a mulher também, para o homem, olha. É assim que o diabo faz com o jovem para entrar na droga. Vem, não tem problema não. Ele garante, né, que não vai acontecer nada, mas ele é o pai da mentira, irmão. Tomar cuidado, por quê? Porque aqui, agora Salomão vai mostrar para o filho dele o que vai acontecer. Olha o versículo 22 e 23. Aí diz assim, e ele logo a segue, como um boi que vai para, e como vai um insensato para o castigo das prisões. Olha só, ele segue, só que ele não sabe o fim. Há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim dele leva à morte. Não vamos desviar esse dinheiro aqui, ninguém vai saber. Vamos pegar isso aqui, ninguém vai saber. Ninguém está vendo mesmo. Vamos fazer isso aqui. E o inimigo muitas das vezes está dizendo, faz, ninguém vai saber. Ele ajuda a matar, mas ele não ajuda a guardar e esconder, não, irmãos. Ele não ajuda o pecado, não, pelo contrário. E esse jovem vai. Aí, olha o versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armada. O que ele está dizendo aqui? Como um animal prestes a ser morto, como um pássaro prestes a ser pego. É isso que essa mulher está armando para esse jovem. E Salomão está vendo tudo.
E é isso que muitas das vezes o pecado ele quer fazer conosco, meus irmãos. Promete, mas está conduzindo para a morte. Venha para o mundo de cowboy. Aí você vê um cowboy em cima de um cavalo fumando. Aí eu vi meu pai em cima de um leito, que está de pé hoje por misericórdia de Deus, porque os médicos disseram assim: ó, vai usar para sempre o oxigênio, se sair, porque para nós que somos filhos, vendo a condição, já estávamos por dentro nos preparando. Meu Deus, isso, eles não vão levar você no hospital do câncer, acaba descolou por causa da nicotina, destruiu por dentro. Mas vem para o mundo de Marlboro, é bonito, fumar, soltar fumaça, tudo maravilhoso, mas e as consequências depois? Aí, ó, está indo para o matadouro. E aí, eu finalizo agora com o conselho que Salomão então lhe dá. Eu disse para vocês: ouça a palavra de Deus e viva, ou desobedeça e morra. É isso que ele está falando para o teu filho. Versículo 25 ao 27. Aí ele diz: agora, pois, filho, dá-me ouvido, e estás atento às palavras da minha boca. Não se desvie para o caminho do teu coração. Cuidado, poderoso. Não te deixes perder nas tuas veredas ou no teu caminho. Tome cuidado, porque há muitos feridos, derrubou, muita gente já caiu por esse caminho, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Hoje nós temos aí, né, quantas pessoas que estão morrendo. Eu vi um vídeo esses dias do rapaz correndo um atrás do outro. Era amigo, e no vídeo ele falou: você era amigo, você era meu amigo. Enfiou a faca no rapaz, matou o rapaz. E a esposa dentro do carro, e filmando assim ela com a aliança grossa, irmão. E o rapaz vem e enfia a faca no outro e mata. Aquela cena terrível. Ninguém peca e tem sucesso com o pecado. Nunca se esqueça disso. Eu sou bem repetitivo a respeito disso. Versículo de número 27. A sua casa é caminho do inferno, e quem desce para as câmaras, que é o quarto, as câmaras da morte. Que Deus nesta noite nos ajude, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e viver. Mas nós temos também a escolha de desobedecer e morrer. Imagine nesta noite quantas pessoas que estão em grandes lamentos, como a parábola que nós temos, que não é parábola, que é verdadeiramente um fato que Jesus contou, daquele rico que vivia regaladamente, mas quando morreu foi para esse lugar de tormento, e lá desejava ao menos que uma gota de água pingasse na sua língua. Que Deus nesta noite nos ajude a ter convicções em nossa vida, e para termos convicções em nossa vida precisamos guardar, precisamos esconder, irmãos, precisamos atar a palavra de Deus, porque fazendo assim ela nos livrará de um fim triste. Quantos homens de Deus, irmão, que por um momento jogaram fora sua família, sua vida, acreditaram na mentira do diabo, na campanha que o diabo fez. E você que está aqui, não se esqueça disso. O inimigo ele trabalha, irmão, para nos desviar do caminho. Eu li um livro, e eu finalizo com essa frase do livro. É muito interessante. Esse livro é para líderes. John Ortberg, o nome do autor. E o livro ele fala da missão enganosa. Ele fala que todos nós nascemos com um propósito. Só que ele diz que se nós não abraçarmos o propósito da nossa vida, nós teremos sempre uma missão enganosa. E é onde muitos estão entrando pelas missões enganosas.
Missão enganosa é muitas das vezes a pessoa pensar que o divórcio é muito melhor do que viver com a esposa. Missão enganosa é pensar que pode ter prazer no pecado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as missões enganosas. Eu finalizo lendo essa frase. Ele diz assim no seu livro: fomos feitos para fazer a diferença, mas se não cumprirmos a missão para a qual Deus nos designou e com o que nos presenteou, encontraremos uma substituta para ela. Não podemos viver na ausência de propósito, sem uma missão autêntica. Somos tentados a perambular no piloto automático e deixar a vida girar em torno de algo sem valor, algo egoísta, obscuro, uma missão enganosa. Esse jovem estava perambulando e ele acabou indo para o lugar errado, numa hora errada e em condições erradas. Entrou em uma missão enganosa e caiu num laço que o inimigo havia armado, ou essa mulher havia armado para ele. Que nesta noite Deus ele possa nos ajudar a não entrar por missão enganosa. Esses casos que a gente vê na televisão, às vezes essas mulheres ou os homens são relacionamentos antigos que já acabou, mas aí fica no encalço da pessoa. Exatamente. Aí a pessoa se relaciona com o outro nem está sabendo, cai de gairá. E aí muitas das vezes vem essa destruição, né? Vamos fazer uma oração nesta noite, em nome de Jesus. Que essa palavra possa falar ao teu coração.